Aqui só tem número e aqui só tem fato nesse painel. Aqui não tem eu acho isso, eu acho aquilo, ou a minha narrativa é essa, a minha narrativa é aquela. Não, aqui são fatos. Pessoal, tu vai entender agora o que a grande mídia não quer que tu saiba. E a esquerda leva o esculacho do presidente após surtarem com Onyx Lorenzoni, ex-ministro de Bolsonaro. Isso e muito mais você vai ficar vendo aqui. Você vai ver e vai ficar sabendo aqui nesse vídeo. Antes, se inscreve no canal e ative o sininho e comentem aqui embaixo o que você acha de tudo isso. A sua expectativa para esse depoimento de hoje do ex-ministro Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Previdência e do Trabalho lá nos anos 2021, 2022? Bom, finalmente esse dia chegou. Eu fui uma das autoras desse requerimento. Se nós estamos investigando de 2015 para cá, é óbvio que quem participou do governo Bolsonaro de 2019 a 2022 deveria, sim, estar aqui. É a terceira vez que está agendada a presença dele, mas eu creio que hoje, que eu saiba, ele já chegou, finalmente, porque eu estava realmente preocupada, porque por duas vezes nós tivemos o dissabor dele desmarcar. Mas enfim, chegou o dia. Teremos uma oitiva de suma importância, há muito o que ser explicado, há muito o que ser perguntado. Eu espero que ele fale, eu espero que ele colabore, eu espero que ele nos ajude a esclarecer toda essa problemática e esse rombo, não só no bolso dos aposentados e dos pensionistas, mas nos cofres brasileiros. Eu vou pedir total atenção para os senhores. Aqui só tem número e aqui só tem fato nesse painel. Aqui não tem eu acho isso, eu acho aquilo, ou a minha narrativa é essa, a minha narrativa é aquela. Não, aqui são fatos. Eu vou bem e devagar aqui. 2016 e 2017, era esse o volume, 413 milhões em 2016, 460 milhões em 2017, aqui ainda era um pedaço do governo Dilma, depois um pedaço do governo Temer. Em 2018, então, 617 milhões de descontos associativos. Ok? Tudo bem. Houve uma variação de 49,4%. Esse dado é CGU. Só para lembrar, esse dado é CGU. Pessoal, olha só, eu botei esse gráfico aqui para vocês entenderem. De 2016, 2017, 2018 ali, que teve um percentual de 49% de descontos ali, são o governo Dilma e Temer. É o que o Onyx Lorenzoni está explicando, tá? 2019, 2020, 2021, 2022, para quem não sabe, esse foi o governo Bolsonaro. Olha o índice de descontos que teve, 14% de desconto apenas. Agora, ali embaixo, também em vermelho, está escrito assim, ó, 2023, 2024, que é o governo Lula, teve um percentual avassalador de 303,4%. É isso que nós estamos tentando explicar na CPMI do INSS. Muito bem. Governo presidente Jair Bolsonaro. 604 milhões, 510 milhões, 536 milhões, 706 milhões. Muito bem. Isso dá uma variação no período de 14%. Ou seja, é uma curva que se mantém estável. Agora vamos a um número muitíssimo interessante. Agora o governo atual tem uma variação nos 2 primeiros anos de 303%. Todos os senhores já conhecem esse número. Agora eu me dei o trabalho de fazer o seguinte. Pegar o último valor do governo Temer, vamos lá, 617, atualizar pelo INPC. E por que o INPC? Porque o INPC é o Índice de Correção das Aposentadorias, senhor relator. E isso foi feito na calculadora do Banco Central. Nem o ser humano calculou. 794 milhões é o valor atualizado do último ano do governo Temer e que, confrontado com os 706 milhões do governo Bolsonaro, nós temos clareza que nós temos uma diferença bem significativa e não houve crescimento de absolutamente nada. Todo o resto é conversa ou tentativa de construção de uma narrativa. Vamos a outro fato, documentado também. O número de aposentados com desconto associativo em folha em janeiro de 19, quando nós assumimos o governo, eram 2.778.896. Em dezembro de 22, eram 2.706.880. 72.016 a menos. Ou seja, este número aqui e este número aqui, um confirma o outro, sem nenhuma margem para discussão. Matemática não se discute. E a outra coisa importante é que no segundo ano de governo, um número que 6 anos passados era 2.778, foi a 7.491, 4.794.851 a mais. Esse número de 4 milhões de vidas foi acrescido nos anos de 23 e 24. Quase 5 milhões de pessoas. Próximo, presidente. E, senhor relator, eu peço atenção nesses números, depois o senhor
trabalhe com eles, o senhor vai encontrar muitas coisas que eu creio que são relevantes para o seu trabalho. Bom, aqui a gente só repete, né? Antes das medidas que nós adotamos, teve um crescimento de 49,4% nos descontos associativos. Durante o nosso período de governo, houve um crescimento de apenas 14,4% com as medidas de controle. Então aqui está só para a gente poder ver com clareza. Eu vou deixar com o senhor essa apresentação. Próximo e último. E como é que nós encontramos a síntese da nossa atuação do governo Jair Bolsonaro? Primeiro, a proatividade legal na segunda semana de governo. Ou seja, entrou o governo, veio a medida provisória de situação do governo. Oi? E a primeira medida contra a corrupção está aqui. É do governo Bolsonaro. Aliás, a primeira e única em 34 anos de existência da Lei 8.213. Primeira e única. Não há nenhum governo, desde a redemocratização, que tomasse qualquer tipo de atitude semelhante a essa. Nenhum. O rigor administrativo, então aí suspendemos e cancelamos a CETES. E fizemos uma regulação muito forte através de vários decretos, trouxe alguns exemplos aqui. O 10.410, a Instrução Normativa 110, a Instrução Normativa 138, e que trouxe então a biometria. E aí, senhor relator, acho que é importante olhar com lupa a questão que envolvia descontos consignados e a máfia que se estabeleceu, porque uma das coisas que foi identificada pelo minerador de dados, o sistema Sniper, é que hackers conseguiam com muita facilidade acessar os computadores da Dataprev. Tanto que por inúmeras vezes foi recomendado que fosse fortalecido o mecanismo de controle. E de lá saíam. Quando entrou a biometria, nós fechamos a porta no consignado. Aqui se fez uma CPI, a CPI da Terra, liderada por Álvaro Dias, nessa mesma sala. Eu quero dizer que fui um dos idealizadores dela, tivemos duas. Na primeira, nós descobrimos que para que houvesse o financiamento do MST no Brasil, haviam 150 CPFs que se repetiam em cooperativas ligadas ao movimento ou em organizações não governamentais. E aí nós pareamos esses 150 CPFs e essas organizações com o tal do Abril Vermelho. Então, ano que em fevereiro havia grossa liberação de recursos para estas instituições, onde estas pessoas compunham em revezamento as suas diretorias, o Abril Vermelho era mais intenso. Tanto que logo depois da CPI da Terra caiu de maneira muito significativamente o número de invasões de terra no Brasil. Ou seja, CPI funciona, e eu tenho a confiança que o trabalho dos senhores e das senhoras, independente do posicionamento ideológico, porque aqui eu acho que não se trata de ideologia, nem de governos. Se trata de punir aqueles que agiram equivocadamente, aqueles que montaram estruturas para roubar os nossos aposentados e, principalmente, propor medidas que possam transformar e garantir que no futuro não se repita mais. Então, parabéns, presidente Carlos Viana, parabéns, deputado Alfredo Gaspari, muito obrigado e obrigado pela paciência dos senhores e das senhoras. O seu depoimento, ele é um depoimento que não esclareceu nada. É um depoimento vazio, apesar de pesar sobre você, sobre o governo que aqui você elogia, um conjunto muito grande de denúncias, de fraudes e de irregularidades que eu vou demonstrar aqui. É um depoimento provavelmente decepcionante para muitos, mas não me surpreende nada. Ainda mais o senhor sentando aqui, mais uma vez, para posar de paladino da moral. É mesmo? É? Querer falar aqui de CPI dos Correios, de mensalão, dizer que aquilo ali foi um trabalho exemplar, fantástico, pelo amor de Deus, né, ministro? Então falta, Onyx, humildade da sua parte aqui, de reconhecer os erros, de esclarecer eles. Essa CPMI tem esse objetivo, esclarecer e punir os responsáveis, sejam eles quais forem, de quais períodos forem. É uma história muito longa que está sendo contada aqui. Pior é você usar uma parte enorme do nosso tempo, da imprensa, da população que está assistindo, para fazer propaganda do governo Bolsonaro. Pior governo da história desse país. Um governo que matou 200 mil pessoas durante a pandemia, 700 mil pessoas durante a pandemia. Um governo da fome, do desemprego e do pibinho. E um governo que não fez o que qualquer governo teria que ter feito. Eu fui prefeito 2 vezes. Eu fiz isso no meu município quando eu fui prefeito. Fiz uma gestão premiada, não respondo a nenhum processo, nunca fui denunciado por corrupção, porque tomava as medidas necessárias. Medidas essas que quem tomou foi o presidente Lula. Foi a nossa CGU. É muito fácil vir aqui falar que eu defendo aposentados, eu estou do lado certo da história. Para o aposentado, para o pensionista que foi fraudado, lesado, roubado, só conta uma coisa,
Quem é que interrompeu a fraude e quem é que devolveu o dinheiro? Não foi o governo Bolsonaro. Vocês assistiram 4 anos calados e foram mudando regras, foram aceitando mudanças, como o veto que vocês não fizeram a essa medida provisória, 871 de 2019, como o decreto 10537 de 2020, ministro. Você tem que explicar esse decreto aqui. É para isso que você veio aqui. Um decreto que ampliou brutalmente a possibilidade dessas entidades fraudar. Vocês prepararam a fraude, inclusive, para ela acontecer em 2023, 2024, 2025. Primeiro, eu discordo completamente da sua narrativa, que não está baseada em documentos, está apenas na sua visão, e eu respeito. O senhor tem a sua, e eu tenho a minha, e o Brasil já sabe bem as nossas diferenças, conhece bem. E eu quero aqui trazer, da CPI dos Correios eu escrevi este livro, e depois escrevi outro. E nesse aqui eu fiz uma coletiva de imprensa em março de 2026, que está registrada aqui, com vários jornalistas aqui de Brasília, e um me perguntou: o Mensalão foi o maior esquema de corrupção da história do Brasil? Eu disse, aquela época, está registrado, até agora sim, mas o dia que abrir o bueiro da Petrobras, nós vamos descobrir o que é roubar no Brasil. Isso foi em 2006. Portanto, eu acho que do que nós fizemos na investigação da CPI dos Correios e o que se reproduziu depois no Brasil, o senhor sabe quem é que tem razão e a quem assiste razão, e a população brasileira já sabe quem é que trabalhou com honra, respeita o dinheiro público e serviu o povo brasileiro, e quem é que há décadas se serve do nosso povo.